Olá, eu sou o Kleber aqui da Code Sales e eu trabalho ajudando empresários a tornarem suas empresas mais eficientes, produtivas e, claro, lucrativas, né? E eu estava justamente trabalhando com um cliente que veio até mim querendo inovar, né? Essa é a preocupação dele, quer inovar, quer inovar, quer inovar, está todo mundo inovando, está todo mundo aproveitando as oportunidades que surgiram, né? Apesar da crise, surgiram oportunidades, está todo mundo inovando, eu quero entrar nessa onda também. Aí beleza, eu sentei com ele, fui conversar, fui conhecer a empresa dele e tudo mais. E do trabalho que eu fiz com ele lá, surgiram algumas reflexões que eu quero compartilhar com vocês aqui para esclarecer alguns conceitos, esclarecer algumas ideias, porque a gente quer muito inovar, inovar, inovar e às vezes acaba não entendendo exatamente como, né? Então vamos lá. Primeira coisa que tem que ficar claro, né? Não é uma empresa inovadora que vai ter sucesso. Não é uma empresa inovadora que vai vender mais. Não é uma empresa inovadora por si só, né? Porque a inovação, ela não necessariamente é uma coisa que ah, traz resultado para você. Já parou para pensar nisso? Se a inovação realmente traz resultado para você? Porque a inovação tem de monte. Inovação tem em todo momento, em todo lugar. Agora, como você aplica a inovação que vai determinar se você realmente vai ter resultado, né? E o que é inovação? Inovação é uma melhoria, né? Inovação é uma melhoria. Pensa em inovação como uma melhoria. Isso já desmistifica a inovação, isso já traz para você muito mais facilidade para você implementar a inovação na tua empresa, né? Mas daí, onde você vai melhorar? E é aí que está o problema. Porque às vezes você não sabe onde você precisa melhorar porque você não está fazendo o teu dever de casa. E é exatamente isso que eu quero conversar com você. Ah, toda inovação vai ser boa? Não necessariamente, né? Inovação vai ser boa quando ela atacar algumas dificuldades que a sua empresa estiver enfrentando. E para você saber quais são as dificuldades que você está enfrentando, você precisa ter métricas, porque as métricas te permitem fazer diagnósticos, né? O que são as métricas? Vai depender do teu ramo, vai depender da tua empresa, vai depender do que você faz. Mas são medições que você faz para saber se está tudo andando conforme o planejado. Métricas não são metas, elas se correlacionam, mas são diferentes, né? Métrica é tudo que você mede. Tudo que você mede, você consegue atuar diretamente para melhorar. Meta é algo que você persegue, você define, eu quero atingir tal objetivo e você vai atrás, você trabalha para trazer esse resultado, né? Claro que as metas você tem que medir, mas as metas não são essas métricas que eu estou comentando. As métricas são ah, coisas que você usa para fazer diagnósticos da sua empresa, para saber se está andando tudo bem, se o ritmo está conforme todo mundo consegue, todo mundo se dedicando, atende, se os custos estão dentro do que você consegue manejar, se a produção está de acordo, se as vendas estão de acordo. Então você tem parâmetros para saber se a saúde da sua empresa está boa. E metas é aquilo que você trabalha para atingir. Lembrando que uma meta bem escrita, ela é bem detalhada, tá? Ela é factível e ela tem um prazo bem definido. Não adianta você estipular que você quer vender 100, só que você não fala quando, não fala quanto, não fala como. Então você tem que definir metas muito bem, pensar um pouquinho na meta, não é um valor qualquer que você estipula, tá bom? E comunicar muito bem essas metas dentro da sua empresa, né? Para que todo mundo trabalhe junto para atingir, todo mundo que está envolvido no processo tem que trabalhar junto. Por falar nisso, processo é uma coisa muito importante. Processo tem a ver com as métricas também, porque os processos você consegue medir, né? Processo é uma forma de você definir o que você faz, principalmente aquelas tarefas mais repetitivas, as tarefas que você faz sempre, faz basicamente da mesma forma. Então, um processo ele só existe a partir do momento em que você
documenta ele, você precisa escrever o teu processo. Ah, mas eu faço assim e todo mundo sabe que está ali, né? Se de repente você troca alguém, se sai alguém, se entra alguém, a pessoa não vai saber mais, então aquele processo não existe. Então você precisa também definir muito bem o teu processo, documenta ele certinho, deixa ele claro, simples, para que todo mundo entenda facilmente, tá bom? Ah, quando você estiver com o processo bem redondinho, veja onde você pode melhorar ele. Onde que é o gargalo, onde que demora mais, por que que demora, entenda bem o teu processo. Se o teu processo estiver bem afinado, você consegue também trazer melhorias bem significativas para a tua empresa e muitas vezes sem investir muita coisa, tá bom? Às vezes você não precisa nem investir nada, só melhorando mesmo o processo, só dedicando esse tempo de analisar, de entender como você melhora, você já consegue ter um resultado bem bacana, tá? Então, você tendo métrica bem definida, você tendo metas bem definidas e tendo processos bem definidos, aí você abre espaço para inovação. Porque inovação, ela vai acontecer quando você souber exatamente o que você precisa melhorar. Você sabendo o que você precisa melhorar, você vai atrás dessa melhora. Então, você começa a pensar, o que eu posso fazer para resolver isso? O que eu posso fazer? O que fulano faz ali na outra empresa? O que o outro faz num outro setor totalmente diferente? De repente você traz uma ideia de um setor diferente e ela encaixa bem no que você precisa. E aí surge a tal da inovação, que geralmente acontece assim, é uma ideia que já existe, só que ela é aplicada num contexto diferente. Então, quando você consegue entender o teu cenário, saber certinho o que funciona, o que não funciona, o que precisa ser melhorado, o que está andando bem, aí você consegue trazer inovação, tá? E pensa sempre em inovação, ela funciona muito bem quando ela traz o sentido de automatizar alguma coisa, automatizar algum processo, ou tornar um processo mais fácil, ou mais rápido, ou mais barato, né? A gente trabalha muito com ferramentas que automatizam processos, automatizam uh, formas de fazer uma coisa que você repete. Quando você automatiza, quando você melhora isso, você ganha tempo. E com o tempo você consegue investir em outras coisas que de repente você precisa trabalhar. Às vezes você precisava de um outro funcionário só para fazer uma coisa assim, e de repente, com o ganho de tempo, você não precisa necessariamente contratar mais alguém, você consegue alocar aquela pessoa que ganhou tempo para fazer aquilo que você está precisando. Então, pense em inovação sempre numa melhoria, geralmente é uma melhoria pequena, mas o resultado dela é significativo. E essa melhoria ela vem sempre de dentro para fora, tá? Não adianta você procurar algo de fora para trazer para a empresa, sendo que você não sabe exatamente o que a sua empresa precisa. Então você precisa estar bem ciente das suas limitações, de tudo isso que a gente falou, métricas, metas, processos, porque daí você consegue trazer aquilo que realmente vai casar com a tua necessidade e vai te trazer o melhor resultado possível com o investimento necessário. Senão você acaba gastando a mais sem ter resultado e daí você acaba se frustrando e tendo uma experiência ruim, tá? A gente ajuda você caso você precise, a gente traz ferramentas, mas primeiro a gente trabalha muito em cima desse diagnóstico, né? Então, eu vou trazer aqui para vocês mais formas de ter tudo isso redondinho e nos próximos vídeos, mas sempre pensa nisso. O que está faltando na minha empresa? Eu sei exatamente o que funciona, o que não funciona, as minhas metas são legais, estão realmente trazendo mudança para dentro da empresa. E aí a gente vai trabalhar melhor cada um desses itens nos próximos vídeos, mas é isso. Eu espero que você tenha gostado e eu espero que isso tenha despertado alguma reflexão em você, que você perceba exatamente que tem alguma coisa que você possa melhorar de forma simples, de forma rápida, só de repente tendo uma noção melhor, né, desse cenário que você está. E eu acredito que a gente pode mudar muitas empresas e trazer mais crescimento para muito empresário
Então, se você conhece alguém que de repente também não está conseguindo fazer isso, compartilhe esse vídeo e traz ele para assistir os próximos, porque vai ter muito conteúdo legal e vai ter muita coisa que vai te ajudar. E é isso aí, tamo junto e continua ligado aqui que vai ter bastante coisa bacana. Beleza? Obrigado!